noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos juntos mais um domingo para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar o culto dessa noite, neste momento, lendo a palavra de Deus, Salmo 23, versículo 1 ao versículo 6, Salmo 23, do 1 ao 6. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Vamos continuar nesse mesmo espírito de louvor e adoração, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Casa
O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua.
milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Nosso Deus é mais que abundante, supre todas as nossas necessidades. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos mais um culto ao Senhor nosso Deus. Hoje, dia 14 de junho. Aprove ao Senhor nós estamos adorando a esse Deus perfeito em majestade. Depois desse período de louvor e adoração, declarando que mais que abundante, que a grandeza desse Deus, queria compartilhar com você uma reflexão nessa noite. Trazer a grandeza dessa palavra para a edificação dos santos da Igreja de Cristo Jesus, para que juntos possamos declarar a grandeza do nosso Redentor. Hoje é um dia muito especial. Queria dar meus parabéns ao pastor Oswaldo e aos demais colegas que possam talvez ver essa mensagem. Hoje, no meio batista, se comemora o Dia do Pastor. Uma data importante e marcante na nossa história de vida. Passamos por um processo de avaliação de uma sabatina, de um seminário. Hoje o Senhor nos permitiu estar pastoreando. Então hoje é um dia muito especial. Foi um dia muito especial. Tanto na parte da manhã como agora, nesse culto à noite. Tivemos um culto profundamente abençoado desse domingo na casa do Senhor nosso Deus. E ver os irmãos ali, os que puderam estar presentes, é muito bom. Adorar o Senhor. Esse é um dos privilégios da figura pastoral. De ter a grandeza de falar desse Deus vivo e de pastorear as ovelhas de Cristo Jesus como pastor auxiliar, já que Ele é o supremo pastor da nossa história de vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Queria fazer uma citação linda desse pastor perfeito. Eu, infelizmente, tenho minhas limitações, o pastor Oswaldo também tem, todo ser humano tem as suas debilidades, mas há um que é perfeito, supremo pastor. O bom pastor, Jesus. Jesus é o pastor por excelência. Talvez na sua caminhada, talvez você passou por alguma figura negativa que decepcionou, que frustrou, deixou uma sensação de uma frustração pessoal. Mas é porque você, num certo momento, olhou para essa matéria limitada. Mas Cristo é o pastor perfeito. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. E eu queria ler com você no livro de Lucas, Lucas capítulo 15. No livro de Lucas, nós vamos encontrar no capítulo 15 três parábolas, três histórias. E ali nós vamos encontrar tanto da ovelha perdida, vamos encontrar a parábola da moeda perdida e do filho pródigo. Mas Jesus começa relatando dessa ovelha que se perdeu. E ele traz ao nosso coração essa figura da importância dessa ovelha. Só Jesus, que é o bom pastor, o supremo pastor, consegue entender a grandeza dessa ovelha, porque ele morreu por essa ovelha. Ele morreu por nós. Somos ovelhas. Eu, nesse processo, sou uma ovelha guia. Sabe aquele processo de ovelhas? Tem a ovelha guia que fica com o sininho, que toca, e as demais vão seguindo, mas todos nós somos ovelhas de Cristo Jesus. Ele é o bom pastor, Ele é o supremo pastor da nossa vida. E eu gostaria de ler com os irmãos, Lucas capítulo 15, o verso 3 ao verso 7. Vamos ler essa passagem linda, meus irmãos. Olha o que declara a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 3. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Vamos orar, queridos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia especial. Obrigado, Senhor, pelo domingo que nós tivemos na sua casa hoje cedo, culto ao Senhor. Deus, compartilhamos sobre um homem cheio do Espírito Santo, a figura de Estevão. E agora à noite, Senhor, nós queremos falar sobre a grandeza desse Cristo, que é o bom pastor, pastor perfeito.
Se nós olharmos para Cristo, nós não vamos se decepcionar. Em nenhum momento nossa vida será frustrada, porque Ele é um pastor por excelência. Ele é o bom pastor. Ele sempre será o nosso pastor. Por isso, Senhor, revele o Teu querer no nosso coração nessa noite, através dessa mensagem. É o que eu te rogo e te peço no Teu nome, como sua ovelha, como seu discípulo, como dependente da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queria compartilhar um tema com você nessa noite. Jesus é o perfeito pastor. Eu não sei se você já teve vários pastores na sua história de vida nessa caminhada cristã. Pastor que você chegou a ser batizado, ao você participar de um casamento, apresentar os seus filhos. Não sei qual é essa figura que marcou a sua história, mas em algum momento você teve essa figura pastoral. De uma pessoa que você procurou num gabinete para abrir o coração, para falar das suas lutas, dificuldades. Essa figura que às vezes é limitada, mas está disposta a estar pastoreando, está falando da grandeza desse Cristo. Jesus é o bom pastor. E ele conta essa parábola, falando do pastor que foi buscar a 100ª ovelha. Ele está falando dessa figura de preocupação com essa ovelha e desse amor. E essa parábola é tão linda porque esse Cristo é esse bom pastor perfeito, que nos ensina a grandeza dessas ovelhas, de estar cuidando desse aprisco tão precioso, porque Ele morreu por essas ovelhas. E depois de achar, Ele faz uma festa, Ele se alegra com seus amigos, porque encontrou a ovelha perdida, o prazer de recuperar essa ovelha tão preciosa. E essa parábola tem o objetivo de trazer 3 lições que eu queria compartilhar com você nessa noite. A primeira lição: a ovelha se perdeu porque se afastou do rebanho. Se esvaliu do convívio do rebanho. A ovelha é um animal míope, insegura, indefesa e também às vezes rebelde. Às vezes ela se desorienta, ela se perde. Assim é com as ovelhas que muitas vezes nós pastoreamos, que se perde no meio da caminhada e que às vezes você quer chamar a atenção e ela discorda, ela não aceita essa exortação e às vezes há um ato de pré-rebeldia. Assim também essa comparação dessa ovelha na figura de linguagem desse trabalhar, desse pastoreio com essa ovelha. Ela não pode proteger-se contra os predadores. Ela depende de estar envolvida no aprisco, de estar em segurança, ficando perto do pastor e junto das demais ovelhas. Não é bom que uma ovelha ande sozinha. É bom e agradável que os irmãos convivam em união, de estarmos juntos como o corpo de Cristo. Uma ovelha solitária, ela se perde, mas ela andando junto, ela é fortalecida, ela é protegida pelas demais. Há um apoio, precisamos ser essas ovelhas de Cristo Jesus, juntos nesse aprisco e sendo pastoreados por esse bom pastor, caminhando de maneira que glorifica a Deus. Sempre que se desgarra e se afasta para outros caminhos, surgem dificuldades. Contra as ovelhas que no meio da caminhada cristã se desviaram do Evangelho, se afastaram progressivamente, afastando dos cultos, das atividades, que foram olhando para a circunstância, olhando para os momentos adversos e se perderam no meio da caminhada e hoje nem estão mais nesse aprisco, na convivência dessa vida cristã, de estar juntos, que viveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus, única e particular. Não é por causa de um momento adverso que devemos se afastar de Cristo Jesus. Jesus literalmente compara as ovelhas aos homens como aflitas, que vivem um momento difícil na sua caminhada. Assim é a circunstância de muitos que vivem uma aflição na sua história de vida, um momento adverso, e Jesus quer nos pastorear. Pastorear a sua vida, o seu lar, o seu casamento, a sua história de vida, e te trazer para esse aprisco do seu pastoreio, ser conduzido por Ele, estar em segurança debaixo do seu cajado, da sua proteção, da sua voz, andar em segurança debaixo dos céus. Em segundo lugar,
O bom pastor não desiste da ovelha pelo fato dela ter se afastado. E essa é a figura de Cristo Jesus. O pastor poderia ter encontrado justificativas para não encontrar essa ovelha. Poderia estar debatendo que ela não ouviu, que ela não estava disposta. Mas encontramos nesse momento que o pastor foi buscar aquela ovelha. E essa é a figura desse pastor perfeito em Cristo Jesus. Esse pastor pode vir a falhar. Nós, que somos ministros do Evangelho, podemos falhar. Mas Cristo nunca vai falhar. Ele está conosco todos os dias. Ele está com você aonde você está, no momento adverso, no momento feliz. Ele se encontra com você nesse exato momento. Ele é o seu, é o meu, é o nosso pastor. Deus, a nossa história de vida, se entregamos ao seu pastoreio e somos conduzidos por Ele para que possamos caminhar de maneira que possamos romper a cada dia crescendo na graça e no conhecimento, olhando para esse Cristo que é perfeito. Ele é esse pastor que está cuidando de nós todos os dias, se revelando em amor. E ao entender esse privilégio, devemos caminhar cada dia olhando para esse supremo pastor na nossa história de vida. Não desistir dele e não voltar para trás, para esse mundo tenebroso, mas caminharmos para os teus braços de amor, ouvindo a sua voz, lendo a sua palavra, prestando culto e honra e glória ao teu santo nome, porque a boa ovelha consegue ouvir a voz do seu pastor, consegue ser direcionada por ele. E precisamos ter o mesmo empenho nessa caminhada com Cristo. Ao olhar para esse texto bíblico e esse momento, há um ensinamento para a figura pastoral, para essa imagem passageira, temporã. Precisamos, eu, o pastor Oswaldo, os demais irmãos, colegas de ministério, em apressar em restaurar aqueles que se afastaram no meio da caminhada. Há princípio dessas ovelhas que conseguem ouvir e que às vezes de uma pré-conversa conseguem se encontrar novamente. Por isso que é tão necessário em apressarmos em recuperar essas ovelhas preciosas, que literalmente o Senhor nos confiou, nos entregou, por mais que possamos ser uma ovelha guia, e Ele é o bom pastor, mas chamá-las para estar nesse aprisco, para viver essa vida pessoal. Precisamos demonstrar pressa para resgatar aqueles que caíram, que se perderam no meio da história. Como igreja, como filhos de Deus, temos que tentar recuperar o máximo daqueles que caminharam conosco. A verdade é que a salvação é individual, mas precisamos falar desse amor perfeito, trazer à memória a obra da graça, o que Cristo fez. E com a esperança no Senhor, reavivar e despertar o amor novamente para aquele que sempre nos amou. Trazer para essa convivência dessa igreja tão preciosa que é a igreja de Cristo Jesus. Uma igreja imperfeita, mas que caminha segundo o querer desse Cristo. Porque o ministério pastoral tem alguns momentos tão preciosos. É tão lindo quando você abre a palavra no púlpito e você prega e as pessoas ouvem essa verdade. A verdade é que o Senhor não tem compromisso com o pregador, e sim com a sua palavra. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor irá se cumprir, porque Ele vela pela sua palavra. Mas ser um instrumento, um mensageiro das boas novas, preciosa aos pés daquele que anuncia o reino do Senhor. E você vê as pessoas sendo envolvidas pela palavra da verdade, libertadas, transformadas, quebrantadas. Que privilégio! Quando você vê se levantando e vai até um altar, declarando para uma sociedade que quer Cristo Jesus, que decide fazer parte desse corpo, sendo batizado, querer declarar publicamente a sua confissão de fé. Não vou negar, eu estou ansioso para batizar um irmão em Cristo, o nosso irmão Rodrigo.
Desde o ano passado ele deseja descer das águas. Eu espero que mais rápido isso venha se consolidar ainda nesse trimestre, no decorrer desses meses. Ver esse agir da obra da graça de Deus, desse amor eterno aos homens revelados por meio de Cristo Jesus. O texto relata que o pastor festejou a recuperar a ovelha perdida. Não tem sensação mais linda quando você recupera uma ovelha que se perdeu. Quando você literalmente consegue resgatar essa ovelha que no meio da caminhada se afastou do aprisco, que viveu caminhos tenebrosos. E quando você vê ela limpa, sarada, curada, não tem coisa mais linda de ver a edificação das ovelhas que entende que Jesus é o bom pastor. Ele festejou com seus amigos a restauração da ovelha perdida. E precisamos aprender com essa passagem e também se alegrar com a restauração daquelas nossas irmãos, as nossas ovelhas e Cristo Jesus, quando se volta novamente para a igreja do Senhor. Às vezes eu fico me perguntando, louvo ao Senhor pela história da Igreja Batista Santana, que fez 34 anos esse ano, mas se todos aqueles que um dia passaram por essa igreja, se estivesse ainda até hoje, teria quantas pessoas? Os que foram para uma outra igreja, amém, estão adorando ao Senhor, um só Senhor, um só corpo. Mas aqueles que se perderam, aqueles que retrocederam, aqueles que ainda podem vir no meio dessa caminhada, nesse período de pandemia, se abater e se afastar, por causa da convivência, da vida cristã, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que pode ser passivo de uma queda, e se perder no meio da caminhada. Precisamos nos apressar em buscar essas ovelhas. Precisamos se preocupar e se alegrar com a restauração delas. Uma igreja saudável se alegra com a restauração do corpo, com a cura de uma enfermidade, com a restauração de um abatido. Precisamos ter essa mentalidade de igreja local, como um aprisco de Cristo, como ovelhas, irmãs do Senhor, que declaram a grandeza desse Deus. A festa no céu para um pecador que se arrepende. Assim encerra-se a parábola. Que alegria no céu para um pecador arrependido que reconhece as suas transgressões e que voltam para esse Deus perfeito. A igreja é lugar de cura e perdão. A igreja é lugar de restauração. Esse aprisco que é um lugar de celebração é para que haja restauração. Nós não podemos ser coniventes com o pecado, mas amar o pecador e se alegrar com a sua restauração e com a sua cura e declararmos a grandeza desse Cristo que o perdoou e que tem o poder para libertar e restaurar. A igreja é lugar de aceitação e reconciliação. A igreja não é lugar para jogar pedras, mas para estender as mãos e dizer, como o Senhor me limpou, como o Senhor me curou, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. Aqui é um lugar que somos tratados pelo bom pastor, ministrados por esse Cristo perfeito em majestade. A igreja é lugar de disciplina e recomeço. A igreja não é um lugar de omissão, mas também de corrigir, porque o pai que ama corrige. Por mais que seja um pouco doloroso para a figura paterna corrigir, eu falo por mim, porque eu não me alegro em ter que corrigir, mas eu só corrijo porque transgressões foram feitas, princípios de rebeldia foram estabelecidos, não consegui ouvir a voz, e aí a correção vem para mostrar que há princípios, temor, e o que é a nossa Constituição é a palavra de Deus, a nossa base, caminhamos por ela, lâmpada para os nossos pés, e aí nesse princípio, às vezes há o processo da correção, mas toda correção tem que ser em amor. Da mesma maneira que eu corrijo a minha filha, tem que vir, mas em amor, em graça, em misericórdia. E essa é a figura
desse pastor local e, acima de tudo, o pastor perfeito que é Cristo, que perdoou, mas que confrontou os pecados, que disse que era para abandoná-los e ir segui-lo. Devemos recuperar a ovelha perdida. Devemos restaurar essa ovelha que se machucou no meio da caminhada, que talvez viveu um princípio de um ato que feriu a palavra de Deus, mas que é tratada pelo próprio Deus em amor e por nós como igreja local. Isso é uma igreja saudável e terapêutica para edificação. Devemos buscar a 100ª ovelha e recuperar. O Senhor, nosso Deus, perdoou Davi e restaurou depois do seu adultério com Betseba. Conseguimos olhar para essa graça de um Cristo que conseguiu ouvir o clamor de Davi no Salmo 51. Quando ele reconhece as suas transgressões, a sua falha, e perdoou os seus pecados, e se inclinou em amor e misericórdia. Jesus foi ao encontro de Pedro depois que o negou e restaurou, dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Conseguimos ver esse bom pastor se revelando aos homens. Nós, de igual modo, devemos buscar aqueles que um momento já esteve conosco e se dispersaram, e recuperar essas ovelhas e tratar em amor e bondade, para que possamos ser ovelhas de Cristo Jesus e pastoreados por eles. Devemos buscá-las e restaurar, porque Deus quer ver um aprisco saudável, que possamos ser essa ovelhas de Cristo Jesus, que estamos dispostos a ouvir a sua voz, sermos ministrados por Ele e conduzidos pela sua vereda. Que tenha um ousado amor revelado na nossa história de vida. Um grande amor. Ser pastor é muito bom. Tem os momentos adversos, tem. Às vezes pode ter uma dificuldade de compreensão. A vida pastoral não é um mar de rosas. Alguns acham que é só subir no púlpito e falar, mas tem muito mais do que isso. Ser pastor tem desgaste emocional, físico. Ser pastor está bem, tem que estar bem. Ser pastor tem que governar bem a sua casa. Marido de uma só mulher, assim que Paulo coloca. Não é pegado vinho. Vida pastoral não é fácil. Alguns acreditam que é, mas não é. Eu falo por esses 13 anos. Às vezes compreendidos, às vezes questionados. Às vezes consegue ter momentos de riso, mas também momentos de choro. Ser pastor às vezes tem uns momentos adversos. Você pode fazer um velório de manhã, um aconselhamento à tarde e um casamento à noite. E eu já vivi isso nesses 13 anos. Fiz um velório de manhã, conversei com os familiares de tarde e à noite tive que fazer um casamento. E viver cada momento diferente de uma reação. Já fui na casa de uma pessoa para que um casamento pudesse ser saudável. Várias experiências. Ser pastor tem momentos adversos, mas é muito bom, porque o Senhor que chamou capacita. Então eu louvo a Deus por esse chamado. Me recordo da minha consagração. E eu quero encerrar com esse testemunho pessoal. Na minha consagração, o pastor no sermão diz: a questão não é como você vai começar o ministério. A questão é como você vai terminar. Porque você não vai ser lembrado de como você começou, mas você vai ser lembrado de como você concluiu o seu ministério. E eu rogo a Deus que eu possa encerrar quando Deus me permitir concluir um ciclo pastoral da mesma maneira que eu comecei, com amor a Ele e com a alegria do ministério. Espero pastorear os irmãos no decorrer dos anos que o Senhor permitir, com muita alegria, mas sabendo que pode vir dias adversos, mas como todo casamento tem dias adversos, a maturidade nos faz vencer as dificuldades e conseguimos romper. Desejo ser o melhor pastor para os irmãos. Permita que eu possa tentar ser esse bom pastor. Imperfeito, mas um pastor que tem o bom pastor que é Cristo Jesus.
E eu quero ser essa ovelha guia para apontar o caminho do bom pastor. Deus te abençoe. Queria orar com você. E nós vamos adorar o Senhor, declarando sobre um ousado amor revelado diante de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã na tua casa. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Deus, que possamos ouvir a tua voz e declarar a tua grandeza. Obrigado, Deus, porque tu és o bom pastor. Obrigado que o Senhor me chamou para o ministério, o pastor Oswaldo e tantos outros colegas debaixo dos céus. Abençoe cada um, nos guarde, nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê graça. Ó Deus, nos dê o tempo de falar, o tempo de calar, nos conduz. Ó Deus, que possamos ser submissos ao Senhor, porque tu és o bom pastor. É o que eu te peço, ó Deus. Nos dê uma semana de paz, de livramento. É o que eu te rogo no teu precioso nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo Jesus. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim